feito um diálogo com a nossa cultura, conversando um pouco, falando um pouco, mostrando a você um pouco daquilo que Zygmunt Bauman tem mostrado para nós, não apenas através desse livro, Amor Líquido, mas dentre outros da sua autoria. E temos tentado todos os domingos responder biblicamente a respeito desse amor líquido sobre a fragilidade dos laços humanos. E é interessante que nós já estamos no nosso 5º encontro. Já vimos a respeito dos relacionamentos líquidos e seus efeitos na espiritualidade, na família, na comunidade cristã, nas amizades, domingo passado com o pastor Juliano Sósio, que estava aqui, e hoje nós vamos observar como que isso acontece nos seus efeitos na sociedade. Eu diria para vocês que trata-se de um assunto muito oportuno, porque quando nós olhamos para esse tempo que nós conhecemos e temos aqui falado, a pós-modernidade, nós não podemos esquecer que esse é um período no qual a nossa atenção é chamada, porque tudo isso que estamos vendo, tudo isso que nós estamos encarando, tudo isso que nós estamos sobrevivendo, trata-se de uma consequência de períodos nos quais, sem dúvida alguma, este talvez seja o mais difícil de todos, no entanto, é aquele aonde nós temos também algo para falar, como desafio, principalmente às igrejas cristãs, cujos discípulos e discípulas de Cristo querem atuar neste mundo. Eu digo períodos, porque quando nós olhamos para a história, existiu o período pré-moderno, aonde esse período Deus estava no centro. E quando eu digo Deus estava no centro, entenda-se, quem estava no centro era a igreja. E nesse período do pré-modernismo, o que a igreja falava era a lei. E aquele que não cumprisse ia para a fogueira. Era assim que se tratava. Logicamente que isso não daria certo como não deu. E em seguida veio o tempo que nós chamamos do período moderno. E nesse período moderno já não é mais Deus nem a igreja que é o centro, mas quem é o centro é o homem. E o homem, quando se tornou o centro da história, ele entendia que a sua razão, que a ciência, começaria então a ditar aquilo que era importante para o ser humano. Foi um período onde a igreja foi escanteada e foi um período que a igreja, para se defender, ela começou a colocar livros na praça, mostrando como que a igreja também trabalha com a ciência. Por exemplo, aqueles que estão acima dos seus 40 anos já tiveram pelo menos noção daquele livro A Bíblia Tinha Razão, aonde os autores que queriam ali mostrar que nós podemos trabalhar com a arqueologia, com a sociologia, enfim. Um outro livro dessa época que fez muito sucesso porque a igreja queria mostrar nesse tempo onde a ciência e o homem estava à frente, foi o livro Evidências da Ressurreição de Cristo. Nós queríamos comprovar que, de fato, a ressurreição existiu e nós poderíamos provar. E surgiram outros livros. Mas no período pós-moderno, nós tivemos 2 fatos históricos criados até mesmo por esse período, que foram 2 guerras mundiais. Foi nesse período que surgiu Hitler. Portanto, toda essa construção, aonde o homem era o centro, percebeu-se que também não dá certo. Então, se no período pré-moderno você tem a igreja como centro e não deu certo, você tem no período moderno
o homem como centro e não deu certo, quando você chega no período pós-moderno, que é esse que nós estamos vivendo, você percebe que não há centro. Ninguém está no centro. Nem o homem, nem a igreja. O que nós vemos é um profundo individualismo. É o tu no teu cantinho e eu no meu. Nesse período pós-moderno, a verdade que talvez você creia que seja a verdade é a sua verdade. Mas no mundo, dizem, existem muitas verdades. A religião que você está dizendo que é a verdadeira religião, as pessoas vão dizer nesse período pós-moderno, essa é a sua religião. Mas existem muitas religiões, muitas que podem levar também as pessoas para o céu. Enfim, trata-se de um período que tem as suas marcas. As suas marcas. E essas marcas são tão nocivas que elas vão acontecendo no tempo e a gente não percebe o quanto estamos sendo afetadas por ela. Por exemplo, há 2 semanas, eu estava participando de um encontro do Projeto Timóteo. Ok. Projeto Timóteo é uma caminhada de pastores, cerca de 50, 60 pastores hoje, que estamos juntos, esses pastores, há pelo menos 16 anos. 16 anos caminhando juntos. Nós começamos com 12 pastores, hoje estamos em torno de 60. Mas esses 12 que começaram, nós estamos juntos todo esse tempo. Inclusive, o idealizador disso, aquele que propôs isso, foi o pastor Ricardo. O pastor Ricardo. Começamos em São Paulo, na igreja de Pirituba. E na semana retrasada, nós tivemos um encontro aqui em Campinas. Nós só temos 2 por ano, só 2. E nesse encontro, na semana retrasada, estava conosco o pastor Glênio Paranaguá, ele é de Londrina, no Paraná, e ele veio falar para o nosso grupo. Começou na segunda-feira à noite, e aquilo ia se estender para a terça e quarta-feira até a hora do almoço. Na segunda-feira eu não pude ir à noite. E é interessante que ele fez uma abertura, e nessa abertura eu perdi. Eu só fui na terça-feira de manhã. E quando cheguei na terça-feira de manhã, nós temos o costume de, nesse encontro, como são 2 grupos, esse grupo de até 30 pastores, nós nos assentamos em círculo, um olhando para o outro. E, de repente, sem eu saber, porque eu não sabia onde estava o pastor Glênio, eu acabei me assentando do lado dele. Do lado dele. E ele começou, então, a sua palestra, ele começou a falar, olhava para mim, olhava meio que desconfiado, e eu olhava para ele, porque eu não o conhecia pessoalmente, só através dos seus livros. E quando terminou, ele disse assim para mim, você não estava aqui ontem? Eu falei, não estava. Pois bem, prazer, Glênio. Prazer, Eduardo. Você pode se levantar? Ok? Me levantei. Eu quero te abraçar. Me abraçar. Ok? Nenhum problema. Interessante que eu estava sentindo alguma coisa no ar. Vamos ser sinceros, esse negócio de abraçar, hoje, é meio estranho. É meio estranho porque essa questão do período pós-moderno, a gente até estende a mão. É o que mais fazemos. Me levantei, eu e ele e eu, a galera só olhando. Eu falei, eu vou pagar o mico, ok. E abracei o homem. Só que, na verdade, eu não o abracei, ele me abraçou. Ele começou a apertar. E eu não estava preparado para aquele aperto. Não estava preparado. E aí, quando eu não estava mais conseguindo respirar, sabe quando o camarada está perdendo na luta lá no UFC, o cara dá 3 tapinhas assim, né, para dizer, eu perdi, me rendo. E eu bati nas costas dele 3 vezes, ele disse, não bata. Não bata.
E eu percebi a galera olhando com os poucos momentos que eu consegui abrir os olhos. Mas ele me abraçou de uma forma, e ele disse, depois, talvez de 1 minuto ali, você sabe o que é 1 minuto abraçando? Lógico, na minha cabeça passou um monte de coisa. Quem é esse cara? Será que na verdade... Bom, enfim, foi passando. Deixo isso para sua mente, né? Mas aquilo foi fantástico. Nós passamos a compreender que nós caminhamos com pastores há tanto tempo juntos e a gente não tinha o costume de se abraçar. A gente não sabia o que era isso mais. A gente só sabia falar o tamanho da nossa igreja, quanto que ela arrecadava, como se isso fosse mais importante na vida. E eu diria para você que quando nós olhamos para esse tempo pós-moderno, ele vai dizer que uma das marcas que você vai encontrar nas pessoas é o que você tem, diz quem você é. Você já não é mais conhecido pelo abraço que você dá, pelas palavras carinhosas que talvez você consiga trazer para alguém, mas você é conhecido, e é muito bem conhecido pelo relógio, talvez, que você usa, pelo celular que você tem e pelo carro. Na verdade, você, mulher, é conhecida pela bolsa e talvez a sua bolsa me dê uma dica da classe social que você é. E é interessante que isso vai acabando por si, nos separando, porque quando eu percebo que aquela pessoa está usando um relógio ou um celular no qual eu não tenho, eu estou entendendo que aquele homem, que aquela mulher, que aquele lugar que ele vai almoçar ou vai jantar, que a casa dele não é para mim. Esse é o tempo. Mais do que isso, nós vamos chegar à conclusão de que os nossos relacionamentos hoje, nesse período pós-moderno, esses relacionamentos líquidos não são apenas líquidos, eles são superficiais. Superficiais no sentido de nós mantermos amigos, namorado ou namorado, a esposa ou o esposo, enquanto eles são úteis. A partir do momento que não são mais úteis, basta você deletar. É o que tem acontecido hoje, infelizmente. Nós entendemos também a falsa noção do que é amizade. Roberto Carlos, o ícone da música popular brasileira, que ainda está vivo, em 1974, ele já cantava: eu quero ter 1 milhão de amigos. Em 74 ele já dizia isso. E olha que nós temos alguns que já estão alcançando virtualmente esse número. Aliás, se você começar a ler a respeito do que é falsa noção de amizade, você vai perceber que nós estamos vivendo um tempo em nossa sociedade onde as pessoas elas têm muitos amigos, muitas amigas, mas elas vivem uma solidão de dar pena, de dar dó. Faltam amigos hoje. Alguém me convidou essa semana para pescar. Eu falei, pescar, o que é isso? Rapaz, você nunca pescou na vida? Não, eu já pesquei, mas como é que faz isso? Entenda o que eu estou dizendo, parece bobagem, mas parece que a gente não tem mais tempo para amigos. Para amigos. A gente fica feliz quando a nossa agenda está lotada. Existe também aquilo que nós chamamos lares e famílias blindadas. Não são apenas, entenda isso, não são apenas os carros que estão blindados, mas Bauman diz assim, veja, os lares de muitas áreas urbanas do mundo agora existem para proteger seus habitantes, não para integrar as pessoas às suas comunidades. É diferente. Você pode morar num lindo condomínio, mas você está lá se protegendo.
E muitas vezes isso não está gerando integração entre as pessoas. Vamos voltar. Além disso, existe uma indiferença hoje profunda em relação à dor. E eu peço que você lembre disso daqui sempre. Porque há semanas atrás, nós estávamos chorando por conta disso. Mas já passou. A gente se esquece. A gente se esquece que ontem, 90 pessoas na Turquia ou mais perderam as suas vidas por causa do terror. Nós estamos nos acostumando à morte, nós estamos nos acostumando ao sofrimento, nós estamos nos acostumando à dor. E isso só vai realmente pegar quando isso está acontecendo em nós ou na nossa casa. Mas quando está fora, a gente sempre ora para Deus e diz: Deus, eu te agradeço porque não está aqui. Gente, isso pode estar chegando na sua casa. A nossa sociedade está doente porque a memória coletiva é sempre de curto prazo. Eu vou mais além. Existe também aquilo que nós chamamos da indiferença social, e aqui a gente cai na questão da sociedade. O mais recente livro de Bauman é esse daqui. A riqueza de poucos beneficia todos nós. A riqueza de todos traz benefícios a todos nós. Esse livro é fantástico. Eu li a resenha, comecei a pesquisar alguma coisa a respeito dele. Agora eu tenho que comprá-lo, eu tenho que ler, porque só a página de frente, a capa, já mostra. Não sei se você está conseguindo ver esse sapato feminino todo de cristal, e logo acima na foto você vê 2 pés, certamente de uma criança, adolescente, mostrando essa disparidade social que nós estamos envolvidos. E é neste livro que ele diz 2 frases interessantes. A primeira delas: a riqueza combinada das 100 pessoas mais ricas do mundo é quase 2 vezes maior que aquela dos 2,5 bilhões de mais pobres. Você sabe o que é 2,5 bilhões de pessoas? Dá para a gente ter a noção disso? Bauman está dizendo que os 2,5 bilhões de pessoas mais pobres desse mundo que a gente vive, se você juntar todas elas e o dinheiro que essas pessoas têm, é 2 vezes menos do que as 100 pessoas mais ricas juntas. Em 1960, a remuneração de um diretor executivo das maiores empresas americanas, descontados os impostos, era 12 vezes maior do que o salário médio de um trabalhador de fábrica. Em 2000, saltou para 531 vezes mais. Eu não quero nem fazer a conta com você aqui do nosso salário mínimo, tentando fazer para você aqui, para você ter uma ideia disso. Mas observe o que nós estamos vivendo, a sociedade onde nós estamos inseridos. E aí que vem uma pergunta: como efetivamente podemos produzir um efeito saudável na sociedade? Como é que nós podemos produzir diferença nessa sociedade? Como é que eu e você, independente da nossa classe social, independente de onde nós trabalhamos, de onde nós estamos atuando profissionalmente, independente da faculdade que você está estudando, como é que nós, como discípulos e discípulas de Cristo, podemos produzir um efeito saudável na sociedade? E é interessante que a igreja, e isso nós temos tentado fazer, a igreja precisa ter uma visão da sua história. A igreja precisa ter uma visão do seu momento para poder atuar. Porque se a igreja quiser atuar como ela atuava antigamente, não vai dar certo. Não vai dar certo.
David Bosch, no seu livro A Missão Transformadora, que foi um livro, e é um livro fantástico para aqueles que querem entender a respeito de missão, ele diz que a missão da igreja hoje não é aquela missão de você sair doutrinando as pessoas, mas a missão da igreja hoje, ela se dá em 2 níveis. A primeira delas é a relação. É o eu com você. É isso que o mundo hoje está atento. É na nossa vida comunitária. Aí depois ele diz que o mundo só vai realmente entender o que significa a partir da relação, a revelação, que é, no caso, o Evangelho e Cristo Jesus. Em outras palavras, com todo respeito àqueles que fazem, não adianta você pegar um violão e sair na praça pública para fazer o culto ao ar livre hoje, gente. Não vai dar certo. Não adianta você ficar apenas distribuindo aqueles folhetos a respeito do Evangelho, as 4 leis espirituais. Não dá certo hoje. O mundo é pós-moderno. O mundo quer ver para quê? O mundo precisa entender um pouco e entender que ele está numa cultura, e nessa cultura ele pode ser impactado com isso. Vamos aprender, por exemplo, com Érico Veríssimo. Esse livro, aqueles que são aqui um pouquinho mais antigos como eu, lembram dessa capa. Ele escreveu O Lírio dos Campos. E é interessante que quando você está lendo Érico Veríssimo, ele vai dizer: o dia mais importante da minha vida foi aquele em que, recordando todos os meus erros, achei que chegara a hora de procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo, de dar novo rumo às minhas relações humanas. Veja, Veríssimo não está aqui falando teologia diretamente, mas indiretamente ele está mostrando evangelho aqui. Ele está dizendo que o dia mais importante foi aquele que ele recordou dos seus erros. O que ele está dizendo? Foi o dia que eu comecei a me arrepender daquilo que eu praticava. E quando eu me arrependi daquilo que eu praticava, chegou a hora de eu começar então a procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo, à sociedade. E ele continua: o que era que eu tinha feito senão satisfazer os meus desejos, o meu egoísmo? Podia ser considerado uma criatura boa apenas porque não matava, porque não roubava, porque não agredia? A bondade não deve ser uma virtude passiva. Repita essa frase. A bondade não deve ser uma virtude passiva. Ele continua: no dia em que achei Deus, encontrei a paz e ao mesmo tempo percebi que de certa maneira não haveria mais paz para mim. Descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício da paz exterior. E ele encerra dizendo: era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro. Que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos? Eu vi a meu redor pessoas aflitas que, para se salvarem, esperavam apenas uma mão que as apoiasse. Nada mais que isso. Uma mão que as apoiasse. Nada mais que isso. E aqui vem a maestria do poeta, quando ele termina dizendo: e Deus me dera o quê? 2 mãos. E Deus me dera 2 mãos. O homem pós-moderno, a mulher pós-moderna, ela está à procura do prazer. Ela só vai querer aquilo que dá prazer. Até mesmo na igreja evangélica, muitos estão procurando aquilo que dá prazer. Procuram a igreja com o melhor culto, procuram a igreja que tem uma melhor palavra, e se aquilo não lhe der prazer, eles vão procurar e vão procurar e vão procurar. É por isso que, às vezes, nós encontramos grandes pregadores que não passaram pelo seminário. Érico Veríssimo.
Numa das minhas mensagens eu disse que um outro pregador que está fazendo hoje uma igreja crescer e crescer, que é uma das maiores igrejas que cresce no mundo, no Iraque. E o maior pregador lá é Mel Gibson. E o que Mel Gibson está pregando? O filme tão conhecido por nós. Tão conhecido por nós. Que foi proibido no Iraque. E por ser proibido, a população disse, deve ser coisa boa, porque se foi proibido é coisa boa. Começaram a fazer algumas cópias. Nesse sentido, nós temos que orar por. E começaram a assistir. O que está acontecendo hoje no Iraque é a igreja que mais cresce no mundo. É no Iraque. Angela Merkel. Ela participou no início de outubro de um debate público na Universidade de Berna, na Suíça. E é interessante que essa mulher, chanceler alemã, ela é filha de pastor protestante. E fizeram uma pergunta para ela: o que nós vamos fazer diante dos refugiados sírios, dos refugiados da África, que estão invadindo a Europa e que estão invadindo com o islamismo? O que nós vamos fazer com isso? Porque isso vai mudar toda a Europa. A resposta dela é impressionante. A melhor resposta, diz ela, é ter a coragem de ser cristãos, de fomentar o diálogo com os muçulmanos, de voltar à igreja, de se aprofundar de novo na Bíblia. De repente, ela ainda, e a expressão que a gente lê no artigo, ela disse, com dor no coração, ela disse: se você perguntar a crianças em idade escolar o que é Pentecostes, as respostas serão provavelmente muito decepcionantes. Esse é o contexto de Angela Merkel. Esse é o contexto alemão. Se você perguntar para crianças alemãs ou na Europa, em idade escolar, o que é o Pentecostes, ela diz, as respostas serão provavelmente muito decepcionantes. Se você perguntar nas igrejas, aos adultos, que às vezes estão vivendo tanto tempo ali, o que é o Pentecostes? Eu vou dizer, provavelmente as respostas serão também decepcionantes. Decepcionantes. Por isso, eu queria compartilhar com vocês Mateus capítulo 5, 13 a 16. Um texto conhecidíssimo, onde Jesus, no seu sermão, a bem-aventurança, parte desse sermão, os seus primeiros 12 versículos, nós já estudamos aqui, quando nós vimos a série Macários, os bem-aventurados. E quando Jesus termina de falar a respeito de quem são os felizes, Jesus, ele olha para os seus discípulos e para aqueles que estão ouvindo, dizendo: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E Jesus continua: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A ênfase desse texto, quando você lê o texto grego, a ênfase é vocês e tão somente vocês. Jesus não abre mão disso. Jesus está falando para os seus discípulos de todos os tempos, de todos os lugares. Vocês e tão somente vocês são o sal da terra.
Vocês, e tão somente vocês, são a luz do mundo. O que Jesus está dizendo nesse discurso, para aquele momento, e para todos os momentos históricos que viriam, é que se a igreja não for o sal na sociedade, o mundo será insuportável de viver. Jesus está dizendo, nesses versículos, que se a igreja não for a luz do mundo, as trevas vão prevalecer. Agora a gente entende a resposta de Angela Merkel. De que se você está preocupado com essas religiões que aparecem e que crescem, você deveria estar muito mais preocupado em ter uma vida onde a expressão do seu ser fosse sal e luz. Sal e luz. Por quê? Porque o sal tem a sua função. E nesse sentido, a primeira função do sal é preservar. O sal, ele preserva. Se você, por exemplo, tem um pedaço de carne, vamos pensar aqui num pedaço de picanha que muita gente gosta. Então você tem um pedaço de picanha e você olhando para ela, muito bonita, você vai chegar à conclusão, e se você não chegou ainda a essa conclusão, comece a chegar rapidamente, mas essa carne, a sua superfície, você pode ter certeza de que existem determinados micro-organismos que estão ali, derivados do próprio animal ou adquiridos na atmosfera, e esses micro-organismos serão uma ameaça para essa carne, que vai se decompor rapidamente. Nós estamos falando de um tempo que nós não tínhamos geladeira, freezer. Nós estamos falando de um tempo onde o sal era aplicado para preservar a carne, impedindo assim a atuação dessas bactérias. E Jesus está falando exatamente isso para mim e para você. O mundo está se decompondo a cada dia. Aquela oração que foi feita aqui pelo Alexandre Sanvido, ela precisa ser repetida em nossas casas todos os dias. Nós estamos vivendo num país onde essa corrupção está fazendo estragos, está cheirando mal. E nesse sentido, Jesus está dizendo que apenas o sal pode preservar de um estrago, de um apodrecimento ainda maior. Mais do que isso, o sal dá sabor. Eu ainda estou com a picanha na mão. É interessante que isso me faz lembrar na hora do almoço. Isso me faz lembrar do churrasco. Vamos fazer essa picanha, um churrasco, mas sem sal. Não coloque sal. Você já comeu churrasco sem sal? Tem graça? Horrível. Por que você coloca o sal? O sal grosso na picanha. Não precisa ficar outros temperos, não, só sal grosso. Passa um pouquinho, coloca lá. Daqui a pouquinho você vai lá, tira uma fatia. Muito bom. Por quê? Porque o sal dá sabor. O mundo pós-moderno está precisando de sabor. E quem é que tem essa receita? É a Igreja de Cristo. Porque a gente não vê, mas pode ter certeza que muitos Facebooks, se pudessem, eles colocariam a tristeza de uma vida insossa. É que muita gente não coloca. Geralmente a gente sempre coloca alguma coisa que você nunca vai mostrar que a sua vida está insossa para os seus amigos. Você nunca vai postar isso, mas a partir de Gênesis capítulo 3, quando você vê a desconexão dos nossos primeiros pais, você começa a perceber que existem vidas sem sal, vidas dominadas pelo medo,
vidas marcadas pela tristeza. Você vai encontrar a toda hora vidas que estão vinculadas à desesperança, vidas que estão sujeitas à morte todos os dias, vidas cujos rostos estão fechados, dentes trincados, sorrisos escondidos, retratos de memórias antigas, onde as pessoas não conseguem mais expressar algo além disso, vida insossa. A queda provocou isso, por favor, entenda. Por mais que a gente admita que existem momentos nos quais nós estamos felizes, mas nós estamos vivendo num mundo que precisa de sabor, de preservação, de sal, e isso só vocês, diz Jesus, tão somente vocês podem fazer isso. Só vocês. Por isso que Winston Churchill disse: nós vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. E olha, quando Jesus estava falando essas palavras, ele estava falando a um punhado de discípulos. Como nós hoje aqui estamos falando a parte do corpo de Cristo. E você percebe que dentro, principalmente quando você lê Landa Kopp, nesse seu livro Modelo Social do Antigo Testamento, ela tem uma tese que ela defende: é necessário somente 20% de uma sociedade com o mesmo ideal para que se possa influenciar e até liderar os outros 80% numa determinada direção. Basta você ter 20% de pessoas que sabem, que têm a convicção de que são sal, que você pode contaminar positivamente os outros 80%. Agora pense isso na nossa nação. O último IBGE diz que nós estamos, se pensar em igreja evangélica, em torno de 40 milhões de habitantes. 40 milhões de cristãos. Já pensou? Se todos esses cristãos se juntassem como sal da terra. Vamos para a luz. A luz e sua função. Jesus, quando ele fala a respeito da luz, ele está nos desafiando a três coisas. Porque quando Jesus diz: vocês e somente vocês são a luz do mundo, Jesus aqui não está delegando alguma coisa. Presta atenção nisso. Jesus não está dizendo assim, vocês devem ser, no mundo no qual vocês estão vivendo, vocês devem ser luz. Vocês, a partir do momento que saem de casa, não esqueçam que em determinados lugares que vocês passarem, vocês devem ser luzes. Jesus não está fazendo esse tipo de delegação. E Jesus ele não está dizendo que você deve. Jesus está dizendo que um verdadeiro discípulo e uma discípula é. Vocês são. É por isso que nós não temos escolha. Eu não posso chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu agradeço pela salvação, eu agradeço pela cruz, muito legal esse negócio, esse discurso é jóia, eu agradeço pela tua igreja, eu agradeço porque a tua igreja, eu percebo que está entendendo o negócio, ela está crescendo. Jesus, eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu não gosto de aparecer muito, não. Meu negócio é bastidor. É bastidor. Eu tenho ouvido muito isso, não só em São Paulo, mas confesso que eu tenho ouvido de vez em quando aqui também em Campinas. Que precisar de mim, no bastidor. Bastidor? Aqui não é teatro. No teatro você tem bastidor. Na igreja de Cristo não tem bastidor, gente. A igreja de Cristo
É algo muito sério. A igreja de Cristo foi comprada por um preço muito alto. A igreja de Cristo não interpreta uma peça teatral. A igreja de Cristo não está fazendo teatrinho na cidade. Ela vive uma luta intensa de levar o evangelho que vai libertar pessoas de viverem a sua eternidade no inferno. É isso que a igreja deve fazer. É isso que os discípulos e discípulas de Cristo devem fazer na sociedade onde eles estão inseridos. Então Jesus diz assim: não se esconda, porque vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está falando de uma época onde ele vivia na Palestina, onde as cidades eram construídas no topo do monte. E por que eram construídas ali? Eram construídas ali porque quando chegava a noite, as candeias, os lampiões eram ligados, e ligados as pessoas que estavam viajando no vale, elas não se perdiam, porque as trevas eram intensas naquela época, não é como hoje. Então Jesus está dizendo assim: vocês são a luz do mundo. As pessoas estão em trevas, elas precisam de objetivo, elas precisam ir para o lugar certo. E Jesus continua: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Existe uma versão que diz: você não acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Não. Você tem que colocar em cima do armário. Você tem que colocar num lugar alto. Você não pode esconder algo que foi feito para iluminar. Não se esconda. Jesus está deixando isso muito claro. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ainda depois, João 12, 46, Jesus diz: eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E quando João abre o seu evangelho, é João Batista quem vai dar um testemunho interessante. João Batista diz assim: eu não sou a verdadeira luz. Como nós também não devemos pensar assim. Porque quando a gente pensa, sal da terra, luz do mundo, esse negócio é top, esse negócio é bonito. Deus nos colocou lá, não como cauda, mas tome cuidado com esses negócios. Porque o texto de João, na sua abertura, diz que a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar todo homem é Jesus. Nós somos reflexo dessa luz. A partir do momento que a gente ouve o Evangelho, compreende o Evangelho e se rende ao Evangelho, me permitam dizer, a nossa vida fica iluminada. Não esconda. Moisés tentou esconder a luz, colocando um pano sobre a cabeça. Que bobagem que ele estava fazendo. Estava na presença de Deus, depois de ter descido, depois de ter ouvido Deus. E o texto diz, face a face. Que loucura! Não se esconda. Mais do que isso, Jesus diz, influencie onde Deus o colocou. Isso está muito claro no versículo 15, quando ele diz, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Influencie. Onde que Deus o colocou? Onde que Deus o colocou? Pense na sua casa. Pense no seu emprego. Pense nos lugares que você está, independente daquilo que você faz. Foi Deus quem colocou você ali, e Ele chama aqui Jesus de lugar apropriado. Existe um lugar, e nesse lugar é onde você deve influenciar. É interessante que quando nós vamos olhar esse texto em outras Bíblias, por exemplo, a NVI, que a gente está utilizando aqui, coloca no lugar apropriado.
A Bíblia, o peregrino, diz assim: coloque em lugares de destaque. Tem muitos que estão aqui nessa comunidade, estão no lugar de destaque. E outros, a Bíblia, a mensagem, a interpretação, a tradução de Eugene Peterson, ele diz: quero posicioná-los onde todos possam ver vocês. É o que Jesus quer. Não se esconda. Influencie onde Deus o colocou. É que às vezes a gente olha para a gente e fala assim: mas eu não tenho condições de me influenciar aonde eu estou, tadinho de mim. Eu não tenho uma colocação tão boa onde estou, como é que eu vou abrir minha boca, como é que eu vou falar, enfim. Eu espero que você ainda aprenda hoje, nesse sentido. Em terceiro lugar, faça a diferença. Aonde você estiver, aonde Deus o colocou, faça a diferença para a glória de Deus. Assim brilhe a luz de vocês, disse Jesus, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está onde? Nos céus. Brilhem. Façam diferença, mas para a glória de Deus. A pergunta: como é que isso acontece na prática? Como é que eu consigo brilhar? Como é que eu consigo ser sal da terra e como é que eu consigo ser luz do mundo? Como é que eu faço isso na prática? Rapidamente eu digo para vocês assim. Aqueles que estão aqui, tenham convicção de que foram alcançados pelo Evangelho? Tem? Tem vergonha de levantar a mão? Tem? Ótimo. Então eu vou dizer para você. A partir do nosso encontro, quando nós somos aceitos por Deus, a transformação começa. Quando a transformação começa, você se torna uma pessoa diferente. Você era assim, agora você é de outra forma. Essa diferença não é vista apenas por você. Por você é fácil. A gente sempre é muito, muito santo para nós mesmos. Mas essa diferença, ela é apresentada por outras pessoas. E outras pessoas vão começar a perceber que você é diferente. E sabe que isso vai acontecer? Isso vai ter como consequência que essas pessoas que estão em trevas, elas vão querer luz. E elas vão falar com você. Não precisa nem você ir até elas. É importante que você vá, mas pode ter certeza de que um discípulo de Cristo, quando está agindo como luz, as pessoas vão a ela. E quando elas chegam a você, elas vão perguntar: interessante, você é diferente. E somos mesmo. Você pode até dizer: muito obrigado, agradeço. Mas é esse momento que você pode, como luz, compartilhar que essa diferença que você tem foi provocada por Jesus. É nesse momento que você pode dizer que Jesus Cristo mudou o seu viver. É nesse momento que você pode compartilhar aquilo que aconteceu na sua história. E como luz, vocês vão agir em prol de uma transformação na sociedade que carece da verdade, da pureza, de direção, de calor e vida. Eu termino. A fé cristã é pública. Sua arena não é o templo, não é o coração, não é a doutrina, não é a denominação. Sua arena é o mundo, não o abstrato mundo composto de falsas doutrinas, espíritos enganadores ou religiões concorrentes e anticristãs. O mundo que é a nossa arena é o mundo amado por Deus, o mundo composto de pessoas reais, visíveis e palpáveis, pessoas com cores, gostos, cheiros, modos e tons particulares, individuais, mas construídos publicamente nessa imensa sociedade anônima chamada Brasil. Pastor Júlio Paulo Tavares Zabatiero, que é um pastor presbiteriano da Igreja Independente. Jesus diz: vocês, e tão somente vocês, são o sal da terra. O vídeo que vocês vão ver agora é muito curto. Eu peço que vocês prestem atenção,
Isso aqui é uma reprodução daquilo que nós vimos, talvez você deve ter visto no Fantástico no domingo passado, naquela parte do chefe secreto, aonde um funcionário, um subalterno, mexeu com esse chefe secreto que se disfarçou sendo um funcionário sob as ordens desse Marcos. E é interessante que algo aconteceu aqui. Sal da terra, luz do mundo. Também foi criado um programa de bolsas de estudo para os funcionários. E a empresa quer bancar a faculdade do Lucas e do Marcos, o chefe do Lucas. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa nisso faz as coisas com amor. Eu fico até emocionado pra falar. Verdade. Eu tenho orgulho pra pegar com você. Pô, obrigado mesmo. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química. A empresa quer ajudar. Nós vamos a cada um mês patrocinar um churrasco para você. Vamos fornecer as camisas, né, os jogos de camisa para o pessoal jogar. O camarada está debulhando lá, chorando, e o cara... Luz do mundo é assim. É verdade. Para refletir e praticar, só uma lembrança para vocês. A palavra final de Jesus sobre o sal e a luz é clara. O sal sem sabor é impressável, gente. A luz escondida é inútil. Portanto, você tem preservado relações sólidas e dado sabor através da sua vida aos relacionamentos líquidos desse mundo? Pense nisso. Segundo, que eu preciso ir embora. Como luz do mundo, você tem aproveitado o lugar onde Deus o colocou? Você tem influenciado pessoas com o Evangelho? E você tem feito diferença para a glória de Deus? Vamos ficar em pé? Eu queria convidar você para algo muito difícil, antes de cantarmos. Eu queria convidar você para abraçar quem está do seu lado. Mas peraí. É abraçar como sal da terra e abraçar como luz do mundo. Abraçar. Mas lembra daquele abraço que eu recebi? Ok, por favor, não vamos arrumar confusão aqui na igreja. Mas enquanto a gente não começar a se aproximar e termos relacionamentos sólidos, a gente vai fingir que está tudo muito bonito. Abraço.